Oi você, paz, bom dia, como vocês estão? Eu espero que bem, a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da Bíblia em um ano, 365 dias. Eu aqui, pastora Bianca, falo com você hoje no dia de número 128. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Reis, capítulo 4 ao 6. E o Evangelho de Lucas, versículo de número 24. Vamos finalizar o 24, do versículo 36 até o 53. E vamos então um pouquinho mais da história de Eliseu. Nessa altura do campeonato, a gente vê Eliseu fazendo muitos milagres, Deus usando aí verdadeiramente a vida de Eliseu. Antes que nós comecemos, vamos orar para a gente dar início? Amém? Deus, nós queremos mais uma vez, Senhor, pedir o seu conhecimento, o seu discernimento, para que nós possamos entender e compreender à luz da Bíblia aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nos prepara para o que o Senhor tem para nos ensinar e que possamos aplicar esses conhecimentos no nosso decorrer do dia a dia. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos começar aí com Eliseu aumentando o azeite da viúva. Essa ministração é muito conhecida, né? A viúva que enfrenta uma situação muito difícil, uma situação desesperadora. Seu marido, o servo de Deus, ele vem a morrer e aí ela tem uma dívida muito grande para ser paga e ela é ameaçada e seus filhos podem vir a ser escravos se ela não vier a quitar essa dívida. Então, diante dessa situação, ela vai procurar a ajuda do profeta. E sua fé aí notável, né? Ela acredita no que o profeta, não estou dizendo que não é para acreditar, mas assim, o profeta dá para ela uma orientação que ela poderia talvez questionar. E ela realmente tem uma fé notável, ela crê, confia, acredita. E Eliseu então orienta a mulher a coletar os vasos, o aumento do azeite. Vamos lá para a história, para a gente estar comentando com vocês aqui. Certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: O meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor. Mas hoje veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. E como eu falei, o marido estava morto e o rapaz queria levar os filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: O que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? O que eu posso fazer de Deus para você? Algo diferente, né? Intervenção divina. E ela respondeu: Essa sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: Vá, peça vasilhas a todas as suas vizinhas. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite com todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia.
Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite, pague sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Então, esse texto aqui do capítulo de número 4, a gente vai ver 5 milagres aí, 5 feitos por Eliseu, que vão, na verdade, é isso mesmo, 5 milagres que vão mudar aí todo o contexto da história. O próximo aqui é a mulher sunamita, o milagre do filho aí ressuscitado. Vamos lá para você entender melhor essa história. E a sua hospitalidade ali, né, a afeição que ela tinha com Eliseu. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que instituiu que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que ele passava por lá para fazer uma refeição, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Então, era de praxe que ele, estando a caminho de Sunem, ele sempre tinha um repouso aí na casa dessa mulher rica, né, para poder dormir e comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno, já adiantei, né, no terraço da casa, e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: todo mundo tinha um servo, e esse servo normalmente aprendia o ofício, no caso de sacerdote, de profeta, o que fosse. Sim. Como Moisés teve Josué, né, e Elias teve a Eliseu, Eliseu tinha aqui a Geazi. Vá chamar essa sunamita. Então esse servo Geazi pediu para chamar ela. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou comandante do exército. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para retribuir tudo que você tem feito por nós? Ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do povo. Não tem nada não. Tá tudo ok, tá tudo tranquilo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Então, de repente, uma criança, né? Para alegrar. E Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por esse tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Então ele diz para ela que no ano seguinte, quando ele retornasse, ela teria uma criança. E aí ela diz: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para essa sua serva. Só que ela fala assim: olha, se provavelmente pela idade avançada do marido, talvez ela nem creu. Ela simplesmente falou que era impossível aquilo ali acontecer, né? O porém aqui no verso 17, a gente vai ver que a mulher realmente, de fato, engravidou. E no ano seguinte, do tempo determinado, ela deu à luz a um filho, assim como Eliseu tinha dito. Glória a Deus, né? O primeiro milagre aí, essa mulher, não sei se o esposo era estéril ou somente com idade avançada, né? Ela
pode vir, ela vem a ter filhos. E aí no verso 18 vai dizer que o menino cresceu. Certo dia ele foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai: ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Ele sentiu uma forte dor de cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe, né? Normalmente é a mãe que socorre. Ele o levou para a mãe, o menino, e ficou sentado no colo até o meio-dia. Então ele morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem, no caso, Eliseu. Homem de Deus, fechou a porta e saiu. Então o marido lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar, né, falar aí que o que está acontecendo com o meu filho. E o marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. E ela respondeu: não faz mal, porque ela não havia comentado, né, que ele havia morrido. Pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. Vamos e vamos rápido, meu filho. Rápido, porque milagre a gente faz com pressa. E assim ela partiu e foi falar com um homem de Deus no Monte Carmelo. Eis que ele estava lá, o mesmo monte lá, do milagre. Milagre não, né? Da confirmação de fogo do céu, os profetas Baal, contra os profetas de Baal. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com seu marido e com o menino? E ela respondeu: vai tudo bem. Olha só, né? Diferentemente de alguém, né, que talvez estivesse desesperada, essa mulher, ela vai ao encontro aí do servo e ainda profetiza que está tudo bem, não tem nada de errado acontecendo. E ela respondeu: vai tudo bem. 27. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor escondeu isso de mim. Não me revelou nada a respeito. Né? Eis aí, diante dessa situação, o filho aí falecido, era mesmo dela estar amargurada, né? Não tinha como. Então a mulher disse: por acaso eu pedi alguma coisa para o Senhor? Quando ele entregou para ela a profecia de que ela teria um filho, em momento nenhum ela solicitou isso. Foi ele que quis abençoar a vida dela, né, com aquele filho. E ela continua: eu não lhe disse que não me enganasse? Ela já sabia que o esposo não podia ter filhos, então ela não queria sofrer, não é que não podia ter, mas a idade era avançada. Então, pela ordem natural das coisas, era normal desesperar que eles não tivessem filhos. E aí ela fala: por que você fez isso comigo? Deu essa falsa esperança. Então o profeta diz a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém cumprimentar você, não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. E bordão nada mais é do que um bastão aí, um pedaço de um cajado, né, que ajuda a dar apoio para eles caminharem. Normalmente na Bíblia é utilizado como aqui para se fazer o milagre. Arão também tinha o bordão dele que floresceu, o mesmo bordão que foi tocado lá nas águas, na rocha, na verdade,
e as águas que eram amargas vieram a ser doces. Então, ele fala para ela: pegue o meu bordão e vá, corra e vá com esse meu bordão, com esse meu cajado. E não cumprimenta ninguém, só vá, tá? E você ponha esse cajado sobre o rosto do menino, aproximado. Porém, a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Vou ficar aqui com você, Eliseu. Eu vou acompanhar você. E se você não for comigo, eu não vou em lugar nenhum, não. É meio que isso que ela disse para ele. Então Eliseu, não teve jeito, se levantou e foi com ela. Já que é para fazer, faz inteiro, né? Faz o milagre completo. Geazi foi diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Eis que o servo corre lá e faz. Porém, não houve nele voz nem sinal de vinda. Então, voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. Eis que o menino mais moço, né, corre lá, põe o bordão e fala: ó, eu não vi nada acontecer, não. Eu não vi nada acontecer. Então voltou para encontrar-se. Já falei. 32. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou sobre o menino e, pondo sua boca com a boca dele e os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou, andou no quarto de um lado para o outro, tornou a subir à cama e se estendeu sobre o menino uma segunda vez aí, e este espirrou por 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu, prostrou-se em terra, pegou o seu filho e saiu. Eis aí que o milagre foi feito, né? Como eu disse, primeiro o azeite, depois a mulher que não podia ter filhos teve, ele morre e é ressuscitado. E agora o veneno aqui que é tirado, a morte que havia na panela, ela é tirada. Para você entender melhor esse contexto, deixa eu ver aqui, nós estamos no capítulo de número 4. A comida estava envenenada. Aquela comida, ela havia sido preparada de uma maneira errada e tinha uma substância ali que contaminou a comida. Quer ver? Eliseu voltou de Gilgal. Quando você for ver, sempre Gilgal é a cidade sede, a cidade base ali de Israel. Eles sempre retornam para Gilgal depois de batalhas, né, e ao centro ali, a metrópole. Tem Jerusalém também, né, mas assim, em termo estratégico, é o centro. Havia fome naquela terra, quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele. Eliseu disse ao seu servo: põe a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos e para os profetas, os discípulos dos profetas, aqueles que acompanham ele. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e o pôs na panela, mesmo sem saber.
o que era. Como é que você vai cozinhar um negócio que você não sabe o que é a procedência, né? Aí contamina mesmo. Depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozido gritaram: morte na panela. Alguém identificou que havia ali frutos que poderiam trazer o envenenamento. E não puderam comer, mas Eliseu digo: tragam farinha. E ele a colocou na panela e disse: sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Então ele meio que botou farinha. Quando a gente põe farinha num cozido é o quê? Pirão? Provavelmente, né? E aí, após essa intervenção dele, essa comida ela é purificada. E aí sim, eles puderam comer dessa comida. O último é a multiplicação dos pães, o último milagre. 20 pães, eles vão satisfazer 100 homens. É muita coisa, né? O verso 42 vai dizer que um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. 20 pães de cevada, espigas verdes numa sacola. E Eliseu disse: dê às pessoas para que comam. Porém, o seu servo lhe disse: como vou pôr isto diante de 100 homens? É muita gente que tem aqui, Eliseu. E Eliseu tornou a dizer: dê às pessoas para que comam, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda vai sobrar. Então o servo pôs a comida diante deles, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Eu não sei se as pessoas estavam retirando ali de um saco, ou de uma vasilha, ou de um cântaro, aquele pão. Eu sei que 20 para 100 é uma proporção bem diferente. Por mais que aquele pão tivesse sido partido na metade para render, é uma diferença exacerbante. Mas o fato é que a Bíblia menciona que todos comeram, se fartaram e ainda sobejou. Glória a Deus por isso. Capítulo de número 5, a gente vai ver a história de alguém muito conhecido, o comandante Naamã. Ele que vai poder ser curado aí da doença terrível que ele tinha naquela época, que era a lepra. Ele que era alguém muito respeitado, muito influente, ele vai poder ser aí curado de uma doença que para a época ali era incurável, mas o Senhor vai intervir através dele aí, que não era aí um israelita, né? Mas ele vai crer que o Senhor possui a cura para todas as coisas, né? Através aí da orientação de uma das suas servas. Você vai ver e vai acompanhar isso. Capítulo de número 5, mais um milagre aí vindo. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. E era herói de guerra, né? Era um rapaz pronto para a batalha. Porém, ele sofria de lepra, que fazia com que as pessoas mantivessem as outras isoladas. Mas se ele estava ali no meio dele, as pessoas deviam ter um apreço muito grande por ele, né? E as tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã, uma serva, uma criança. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta, que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então, essa menina fala: olha, tem alguém que eu sei que é bom de cura.
e faria algo por Naamã. Assim falou a jovem que é da terra de Israel. Naamã então foi contar isso ao seu senhor, dizendo. E o rei da Síria então responde: Vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Eu liberarei ele para que ele vá com vocês. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, meu Deus, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupa, e levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você cure da lepra. Então o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas portas em sinal de medo e disse: Por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim, porque ele acreditava que, na verdade, aquilo ali fazia parte de uma emboscada, para eles poderem passar por todo o caminho ali das entradas da cidade. E logo em seguida, fazerem um mal sobre Israel. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel estava rasgando as suas roupas, mandou dizer ao rei: Por que o Senhor rasgou as suas roupas? Tem ninguém armando nada não, meu filho. Deixe-o vir a mim. Esse homem não está procurando o profeta sou eu, não é você. E ele saberá que há profeta em Israel. Sou eu que vou fazer aqui algo, tá? Então, deixe-me fazer. Então Naamã foi com seus cavalos, seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vá, lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Talvez aqui o comandante, Naamã, ficou esperando uma presença física ou uma reverência, um temor, uma posição de respeito. Mas simplesmente ele vai mandar, além dele mandar uma pessoa, um terceiro, falar com Naamã, ele ainda dá uma orientação em que ele também não estaria próximo. Então realmente seria pela intervenção do Deus eterno e nem imposição de mãos, nem uma oração específica nesse sentido. Mas o servo simplesmente Geazi correu para dar essa informação. Olha, você vai colocar ela naquele local, e você vai ser levado aí até o Rio Jordão, e no Rio Jordão, aí o Senhor falar pela vida de vocês. Vocês por quê? Porque toda a Síria meio que aguardava aí esse milagre, Esse comandante era muito querido, mesmo que a Síria fosse aí um povo inimigo, As pessoas esperavam que ele retornasse são, curado. E aí eu falei, que ele ficou indignado, porque ele sendo comandante, ele sabe que as pessoas devem prestar continência, reverência aí para ele como uma figura de batalha, como alguém aí a ser respeitado. Porém, Eliseu, não é que ele fez pouco caso, mas ele sabia que para acontecer precisava mais ele crer do que o próprio Eliseu fazer. E aí ele diz, olha, verso 11, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra,
e a restauraria. Então, na mente dele, tinha todo um procedimento que já estava sendo pensado. Por acaso não são Albana e Farfar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Porque além do rio ser forte, né, o rio Jordão, ele era considerado um rio sujo, não muito limpo. E aí, ele ainda fica com receio, né? Falar, esse rio aí, então um rio melhorzinho, não, para eu poder me banhar? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Eis que ele já estava querendo abandonar tudo, né? E aí os seus oficiais aproximaram e resolvem dar um conselho aí para Naamã, para ver se ele escuta, né? Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Se o negócio fosse todo mirabolante e ele tivesse aqui, passasse a mão, enfim, a orientação que ele tivesse dito para você pessoalmente, você não a faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lava-se. Algo simples a ser feito. Você acha que ele não vai agir com simplicidade? Que Deus não age com simplicidade? Deus de Israel? Então Naamã desceu, resolveu ouvir aí os seus oficiais e ele vai mergulhar no Jordão aí durante 7 vezes. Né? Esse número aí que também tem um simbolismo, aconteceu em 6 dias, na verdade, né? Jesus fez o mundo, no 7º ele descansou. Mas 7 vezes mais haverá restituição. 7, o número da perfeição. Conforme a palavra do homem de Deus, a sua pele se tornou como a pele de uma criança. Eis que aí ele estava totalmente limpo e sarado. Depois ele voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva veio e pôs-se diante deles e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse seu servo. Então ele queria fazer algo. Ele recebe a cura aí e ele quer retribuir de alguma forma. Porém ele respondeu, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, eu não aceitarei nada, não quero presente, não quero dinheiro, não quero nada. Naamã insistiu com ele para que ele aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse, se você não quer, então peço que seja permitivo a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses. Eu vou seguir agora ao Deus de Israel, a não ser ao Senhor, somente. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo. Uma coisa, quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. E aí Eliseu disse, vá em paz. Ele fala que agora ele oferecerá sacrifícios ao Deus de Israel, porém, ele ainda dá uma ressalva de que se ele tivesse que se prostrar por conta, né, do rei da Síria, ele teria que obedecer, porque ele é um comandante, mas ele não é o rei da Síria, né? E o rei da Síria, eles adoravam a Rimom. E se ele tivesse que se encurvar ali naquele templo, que o Senhor perdoasse, porque ele estaria apenas seguindo ordens ali do próprio, mente dito, do rei da Síria.
E aí Eliseu libera para ele de que, olha, a gente entende que você está cumprindo ordens, mas que o seu coração realmente está preso com o Senhor, com o homem de Deus, com o profeta. Geazi é atacado de lepra. Lembra que foi oferecido algo ali de presente para o profeta Eliseu, e Eliseu vai recusar esse presente. Então, Geazi vai ter uma atitude aí que vai trazer uma punição para a sua própria vida. Olha só. Quando Naamã, ele vai ser atacado por lepra. Quando Naamã tinha se afastado certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: Eis que o meu servo foi generoso demais com este sírio Naamã, recusando o que ele trazia. Mas, tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então, Naamã foi se afastando e Geazi corre ali para próximo dele. Então Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que alguém vinha vindo correndo atrás dele, saltou da carruagem para ir ao encontro dele. Então perguntou: tá tudo bem? A pessoa bem apavorada, afoita, correndo atrás da gente. Ele fala: sim, tá tudo bem. Meu senhor me mandou dizer, no caso Eliseu, mas não era uma mentira: eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, dei-lhes 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Então, ele resolve estipular algo para que Naamã pudesse abençoar aí ao profeta Geazi. Porém, a gente sabe que aquilo não era a vontade de Deus, né? Tenha a bondade de levar 68 quilos. Para quem pediu 34, levar o dobro, tava bênção, né? Insistiu com ele, amarrou 68 quilos de prata em 2 sacos e 2 mudas de roupa. Exatamente o que ele falou, né? Por isso sobre os ombros de Geazi. Quando ele chegou à colina, pegou os sapatos que os servos traziam e os depositou na casa. Então despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu redor, Eliseu, e perguntou: de onde você vem? Que aí Eliseu simplesmente, ele não dá muita ideia, né? E Geazi toma para si aquilo. E aí, Eliseu olhando para trás, ele vê Geazi e ele fala: ele correu, agora ele tá voltando aonde? E ele respondeu: esse seu servo não foi a lugar nenhum, eis que ele mente aí pro seu senhor. Olha só. Porém Eliseu disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar com você? Como quem diz, né? Os olhos de Deus estão em todos os lugares para encontrar com você. Não adianta você esconder, você pode esconder de mim, mas o Senhor revela-me. Será que esta era a ocasião para você aceitar prata e roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? É hora de aceitar presentes, meu filho. Tá na hora de fazer alguma coisa nesse estilo? Porque agora
você vai trazer uma maldição sobre a sua vida. Verso 27 diz: portanto, a lepra de Naamã se pegará a você e a sua descendência para sempre. E eis aí que o profeta Geazi é tomado da lepra. Saiu da presença de Eliseu já leproso, branco como a neve. Mentira, né, gente? A mentira é algo que não provém de Deus, é algo que Satanás ama, né? E ele querendo dar um jeitinho brasileiro aí, mesmo sendo aí de outro lugar, ele desagrada ao Senhor. Capítulo de número 6, a gente finalizar a parte do Novo Testamento, vai dizer assim, do Antigo Testamento. Eliseu faz flutuar um machado, mas aí um dos feitos de Eliseu, o segredo por trás dos carros de fogo. A gente também vai ter carros de fogo aqui, ó. A gente vai acompanhar. Lembrando que aqui a gente viu que o comandante Naamã era da Síria, e a Síria era um povo inimigo de Israel. E aqui no capítulo de número 6, essa tensão política ela vai aumentar, ela vai estressar. E aí o profeta Eliseu vai poder intervir no meio dessa situação aí de crise a respeito da idolatria e sobre como eles estavam desagradando a Deus. A tendência moral aí estava fora dos padrões, né? Eles estavam fazendo tudo que desagradava ao Senhor. Começar do 1, né? O machado que flutuou. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. E ele respondeu: vão. Beleza, vocês querem fazer outra casa? Eu libero vocês. Mas um deles disse: tenha bondade de ir com estes seus servos, eu quero ir junto com vocês, né? Faça isso por nós. E ele falou: não, beleza, eu vou com vocês. Vamos lá, pra gente construir esse lugar aí. E ele foi com eles. Quando eles chegaram ali ao Jordão, eles cortaram madeira. Porém, aconteceu um acidente. Verso 5 diz que aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E eis que ele gritou: ai, meu senhor, o machado era emprestado. Eis que eles não tinham domínio do ferro, né? Eu já falei isso outra vez. Quem dominava aí a arte do ferro era o povo filisteu. Mas o problema maior não era nem esse. Era que aquele martelo nem era daquele cara, aquele machado. Já parou para pensar? Um utensílio super importante e você ainda perder algo que não é seu. E o rio Jordão, como eu disse, é um rio caudaloso, um rio com grande movimentação. E aí, esse rio era difícil ver quando a água caía. E aconteceu que enquanto deles derrubavam um tronco, ele caiu, né? Já falei. E o verso 6. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Eliseu quis saber. E ele mostrou-lhes o lugar. Então Eliseu cortou um galho na água naquele dia e fez ferro flutuar. Então disse: pegue-o, bora. O homem estendeu a mão e pegou.
Você já viu algo pesado subir para a superfície? Eis aqui mais um milagre da parte de Eliseu. Eis aí que o machado flutua. A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Olha só. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar está o meu acampamento. Então o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Eis que eles são orientados a seguir uma localidade específica. E o rei de Israel enviou suas tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. Então, por um caminho eles iam seguir e eles pegaram um caminho contrário. E aí várias pessoas foram salvas. O rei da Síria ficou entusiasmado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer que dos nossos está do lado do rei de Israel? Vocês não vão me dizer quem dos nossos está ao lado do rei de Israel? O rei da Síria ficou angustiado aí e queria saber quem compreendia mais aí a respeito do rei de Israel. E um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então, o próprio Deus, ele, através da vida de Eliseu, ele revela aí, não sei se em sonho, em visão, mas revela os passos aí do rei sírio, que protege aí os israelitas. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, aonde está esse homem de Deus, para que a gente vá fazer algo contra ele e que a gente possa prendê-lo. E eu contarei ao rei: eis que ele está em Dotã, é a cidade onde ele está. O profeta Eliseu, né? Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e eles cercaram a cidade, toda a cidade. E o servo do Senhor de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que as tropas e os cavalos e os carros haviam cercado a cidade. Eis que eles estavam agora como prisioneiros, né? Cercados. E eles, atônitos ali, parados, respondem: ai, meu Senhor, o que a gente faz? Homens de pouca fé, né? Jesus já havia falado isso no Antigo e no Novo. Alguns capítulos necessitam sim de intervenção, outros não. E aí então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos se as tropas estão aqui em volta de nós? E ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas como assim, mais os que estão conosco? Talvez a cara dele foi essa, né? Meu Deus, que espanto, o que é isso? Eliseu orou e disse: peço, Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que ele possa enxergar aqueles que estão comigo. Amém? O Senhor então abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu orou ao Senhor e disse:
peço-te que firas essa gente de cegueira. Ninguém vai ver. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu os disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Sigam-me e eu os guiarei ao redor, ao homem que vocês estão procurando. A cegueira espiritual estava com eles e eles não viram os carros e os cavaleiros. E aí Eliseu vai mandar aí, vai guiar eles, à cidade, mas para o local aonde estão aí os carros e os cavaleiros. Então era na verdade uma emboscada. E guiou a cidade de Samaria. Ele foi andando até chegar a Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles, e eles viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? E ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e com seu arco? Ordena que lhes deem pão e água, para que comam e bebam e voltem ao seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete. Comeram e beberam, e ele os despediu. E eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Então, eis que eles não foram mortos, porque eles poderiam ser bons prisioneiros, talvez não fossem tão ríspidos ou rígidos ou fracos. A gente sabe que a terra dos filisteus, mas não é a terra dos filisteus, é a terra dos sírios, é a Síria, a cidade da Síria. Então, eis que eles vão retornar aí, recebendo a bênção de Abraão e se alimentando, sabendo que eles pouparam aí a vida de Israel, e Israel retorna agora para Samaria. Fome em Samaria, verso de número 24. Depois disso, fome em Samaria. Depois disto, veio Ben-Hadad, o rei da Síria, povo inimigo, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Eis que ele vai contra Samaria. Houve grande fome em Samaria, e eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas. Tanta fome que eles estavam comendo cabeça de animal. E um pouco de esterco de pombo por 5 moedas de prata. Preços muito altos para algo que seria descartado, algo que nem seria aproveitado. Inflação altíssima por conta da fome, a gente pode colocar assim. E quando o rei de Israel vinha, passando andando sobre as muralhas, uma mulher gritou: ajude-me, ó rei, meu senhor. E ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, com que poderei eu ajudá-la? Com eira ou com o lagar? O que eu vou fazer? Continuando aqui então, Então, eis que a fome era muito grande. A mulher grita, ó rei meu, ajude-me, meu senhor. E ele responde: se o Senhor Deus não ajudar você,
Com que poderei eu ajudá-la? Com a eira ou com o lagar? E o rei acrescentou: qual que é o seu problema, mulher? Você quer ajuda, mas o que é? E ela fala: dê o seu filho para que hoje o comamos. Gente, o negócio estava feio, a fome mesmo, hein? E amanhã comeremos o meu. Misericórdia, que doideira. Assim, cozinhamos o meu filho e o cozeremos e o comemos. Mas no outro dia eu disse a ela: dê o seu filho para que o comamos. Ela o escondeu. Ué, o tratado não era com meu filho? E aí depois esconde o filho? Hein? Mas conversa estranha aqui, conversa de esquisito desses dois aqui. Ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou as suas roupas. É de rasgar a roupa mesmo, meu filho. É de ficar pranto, porque normalmente quando rasga as roupas, joga a cinza sobre a cabeça, é sinal assim de desespero, né, de pranteamento, né, não concordar muito com o que está acontecendo, não. Como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu que por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Então o rei disse: que Deus me castigue se até o fim do dia Eliseu, filho de Asaf, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Então, a mulher ela quer fazer esse pacto meio estranho, né? O rei aí vai se desesperar, vai rasgar as vestes, não concordando com aquilo, e ele resolve que ele vai castigar Eliseu pelo sofrimento. Como se a culpa fosse de Eliseu, né? Da Síria ter invadido ali o povo. Eliseu não tem culpa, né? Mas, enfim, Eliseu ele vai permanecer firme mesmo diante da ameaça do rei de matá-lo. Olha só, verso 35. Eliseu estava sentado em sua casa juntamente com os anciãos. O rei enviou um homem à sua frente, mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos: vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça? Não tinha jeito não, gente, não tinha como. A pessoa vinha para falar um negócio com Eliseu já sabia tudo. Quando o mensageiro vier, fechem a porta, empurrem-no com ela. Não é fato que logo depois dele se ouvirá o barulho dos passos do seu senhor? Enquanto Eliseu ainda falava com eles, chegou o rei, que disse: eis que este mal vem do Senhor Deus. Que mais poderia eu esperar do Senhor? Para ele tinha certeza que o próprio Senhor estava castigando o povo. E que, de certa forma, o próprio Eliseu tinha parte com isso. Mas ele era um homem de Deus, ele apenas falava o que Deus mandava. E tudo que estava acontecendo com Israel era um retrato de toda a decadência espiritual. Era meio que um castigo por todos os deuses pagãos que eles haviam seguido anteriormente, né? Deus já tinha feito tantas coisas com eles, né? E eles ainda assim, eles não conseguiam enxergar isso. Então, Deus age em meio às dificuldades? Age. Deus faz grandes milagres? Faz. Deus pode fazer o impossível? Pode. Mas a gente precisa ter fé e obedecer. Não é só pedir. Deus não é o gênio da lâmpada que concede todos os nossos desejos, mas Ele exige de nós obediência. Deus é justo e com a justiça, sendo justo, vem a justiça. Ele vai fazer sempre o que é correto. Ele é compassivo, Ele é amor, mas também Ele é justiça. É isso que nós finalizamos aqui, então, o 2 Reis. Agora vamos para o livro de Lucas, para a gente finalizar o dia de número 128. E aqui em Lucas, nós vamos
finalizar aí o 24, nós vimos anteriormente que Jesus, ele ressuscita e ele vai de encontro aos seus discípulos ali no caminho de Emaús. E eles, de começo, andam com ele e não reconhecem que era o Cristo, mas depois eles têm os olhos espirituais abertos. E quando eles reconhecem e percebem que todas aquelas palavras que ele estava falando, tudo aquilo que ele estava explicando, era como o jeito do próprio mestre, os olhos abrem e não que eles estavam com os olhos fechados, mas eles não estavam reconhecendo. Mas aí simplesmente o mestre desaparece. Continuando então no verso 36, ele vai aparecer também aos 11, aos discípulos, olha só. Falavam eles ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficavam assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem, eles ainda por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então, lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Eles reconheceram o Mestre, eles reconheceram o Messias, ele mostrou ali os cortes nas mãos e nos pés e ainda se alimentou, né? Ele disse: não tenham medo, sou eu mesmo. No verso 44, ele vai dizer: a seguir Jesus lhes disse: são essas as palavras que lhe falei, estando ainda com vocês. Era necessário, ele avisou, gente, ele avisou que o Filho do Homem perecesse, que o Filho do Homem morresse, que se cumprisse o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto, né? Pelo Espírito Santo de Deus. Eis aí que ele fala com eles para que eles seguissem como orientado, permanecessem ali e só saíssem ali de Jerusalém depois que tivessem certeza de receber poder de Deus, a descida ali do Espírito Santo e do Pentecostes. Quando Jesus ele fala que o Cristo deveria ressuscitar dentre os mortos, ele se refere aqui ao texto em Isaías, né? Que ele apagará a lágrima de todos os rostos, o desprezo será apagado, ele provará o povo e ele levantará. Então, especificamente ali no livro de Isaías, a gente vê a respeito de que ele levará sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, através da ressurreição, lá no livro de Isaías.
Por isso ele comenta sobre isso aqui em Lucas, no 44 aqui até o 47. Verso 50, a ascensão de Jesus. Então Jesus os levou para fora, até Betânia. Erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para os céus. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, cheio de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. O homem tem muito disso, né? Vê para acreditar. Eles que estavam reclusos agora, eles tinham plena certeza de que o Cristo, o Messias, havia ressuscitado. Eles o viram, eles viram as feridas, as chagas, eles tocaram e agora eles estavam prontos para fazer a vontade do Pai. Cumprir aí o ide do Senhor. O sepulcro estava vazio, mas havia muito ainda a se fazer, né? E um caminho grande aí a se percorrer. Não seria fácil, não seria tranquilo, né? Mas o Senhor disse que aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la-á. Isso aconteceu com os discípulos, né? E a nós? Será que esse período está próximo? Nós estamos falando aí sobre momentos em que ele retornará, mas antes de propriamente ele vir, haverá tribulação, haverá medo, haverá provação. Será que nós estamos prontos? O Senhor nos prepare para esses momentos. A ascensão aí de Jesus é algo que confirma que ele realmente era o Filho de Deus, né? Agora não havia mais dúvida. Fora tantos milagres que ele havia feito, agora ele estava à direita do Pai. Ele havia retornado aos céus, estava à direita do Pai. Agora é nossa responsabilidade encorajar as outras pessoas a também crer nesse Jesus. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Os discípulos acompanharam Jesus. É mais fácil crer no que a gente vê, mas nós não vimos e nós cremos. Então, bem-aventurado, mais do que feliz, somos nós. Que a nossa fé seja sólida e que nós possamos ter esperança e confiança em Jesus. Amém? E é isso aí. Finalizo aí com você, então, o dia de número 128. Amém? Até a próxima. Tchau!